Olá, meu nome é Ricardo e eu vivo no Japão há mais de 20 anos. Eu criei esse canal chamado Influencer Instagramável. Vocês devem estar se perguntando por que diabos ele escolheu esse nome, né? Influencer Instagramável. Bom, pessoal, eu escolhi esse nome para que nós possamos fazer um contraponto a tudo que está sendo produzido e publicado na internet com relação não somente ao Japão, mas ao mundo em geral. Vamos sair um pouco, né, daquela superfície, vamos sair um pouco daquela coisa rasa, vamos nos aprofundar mais nos assuntos para entendermos exatamente como é que as coisas funcionam, para que essas coisas possam fazer toda a diferença no momento que nós precisarmos tomar uma decisão. Quer seja a decisão de vir aqui trabalhar no Japão, viver, fazer uma viagem, estudar, enfim. Se você se interessa por esse assunto, se gostou do tema, então se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, deixa aí seu like. E esse é o primeiro vídeo que nós vamos falar sobre o Japão, o que está acontecendo com o nosso Japãozinho velho de guerra. Bora pro vídeo! Quando falamos de crise no Japão, para nós entendermos isso, não é algo que aconteceu ontem e também não é uma crise que vai fazer o Japão desaparecer da noite para o dia, né? É algo bastante complexo e as raízes desses problemas está incrustado, né, na questão demográfica. É algo que vem de longa data, ou seja, a cada ano que passa a população japonesa ela vai diminuindo mais e mais. E em 2025 atingiu um ponto crítico. Se nada for feito, o Japão não vai ter mais como consertar esse problema daqui para frente. E nós temos uma grande quantidade de velhos aqui. Olha, gente, se você sai aí pelo interior do Japão, parece que você tá no museu do Tutankhamon, só tem múmia para todo lado que você olha. Gente, brincadeira, né? Mas tem idosos. Se você vai nos hospitais, meu Deus do céu, os hospitais públicos são lotados. É difícil até conseguir vaga para atendimento. Exatamente por causa dessa população envelhecida. Logicamente, se você tem uma população envelhecida, você tem uma força de trabalho cada vez menor. E o declínio populacional recorde foi atingido recentemente, em agosto desse ano. E o Japão registrou então esse recorde, né? E todo ano eles fazem esse registro e já pelo 16º ano consecutivo o Japão está batendo recordes de declínio populacional. Então a taxa de natalidade atingiu seu menor nível em 125 anos de estudo, né, de medições, né, foi observado isso também, apesar de vários incentivos que o governo dá para a população, né, ajudas sociais, tal, para as mães terem filhos, né, licença paternidade, licença maternidade, mas parece que isso aí não está surtindo muito efeito. Algo também que está impactando bastante aqui, o negócio aqui tá punk, viu? É a questão da aposentadoria. Porque você tem um número pequeno de jovens para sustentar um número crescente de idosos. Porque são os jovens que pagam as aposentadorias dos idosos, né? Então, se os jovens não trabalham, então como é que esse dinheiro vai entrar para quem já aposentou? Então, os custos estão aumentando cada vez mais para o país. E isso acarreta em aumento de impostos, tá? O que vai impactar de forma severa a economia e o salário dos trabalhadores. O mercado de trabalho também é escasso porque, embora tenha muitas vagas, né, por exemplo, no setor de tecnologia de informação, construção, saúde, transporte, não há pessoas capacitadas ou número de candidatos suficiente para preencher todas essas vagas, né? E aí isso acarreta em problemas econômicos e desafios econômicos para o país, para o governo, né? Então a economia japonesa está sob forte pressão e realmente isso vem acontecendo já de décadas, né? Não é ontem que isso aconteceu, tá? E em 2025 também foi registrado uma contração da economia de 0,7%. E essa contração indica, de forma técnica, né, que o país está em uma recessão. Isso acaba impactando no consumo das famílias, das pessoas consomem menos supermercado, consomem menos restaurantes, né? Compram menos. Então a inflação ali vai corroendo, né, a economia, os salários não aumentam já há décadas, não tem um aumento significativo, né, que possa equiparar
diferenças, né, o que a inflação acaba correndo na economia, e aí o povo sofre mesmo. E quem é trabalhador aqui sabe do que eu tô falando. O negócio tá, esses dias aí houve um aumento significativo do saco de arroz, né, que é vendido aqui por quilo, né, o arroz, que é o alimento básico do japonês. Então, essa crise demográfica, que é a causa raiz de todo esse problema, está intrinsecamente conectada a fatores sociais que são muito complexos, né? A sociedade japonesa é muito complexa, né? Então não é através de um meme que você vai entender o Japão, não é através de vídeos, de reels de Instagram que você vai entender o Japão. Você tem que se aprofundar e procurar entender a cultura, cultura do trabalho, né? O japonês trabalha pra caramba, né? Ainda tem sim essa cultura muito forte, embora eu estou percebendo que de uns anos pra cá as empresas estão assim pegando mais leve com esse negócio de hora extra, com esse negócio de, sabe, fazer o cara trabalhar até morrer, esse tipo de coisa, né? Os jovens vendo esse alto custo de vida, né? Esses salários que não aumentam, o cara pensa 10 vezes antes de constituir uma família. Fala, pra que eu vou ter filho? Sendo que eu vou passar dificuldade nessa vida. Entendeu? Isso é uma pergunta, um questionamento legítimo que os jovens japoneses tem feito, né? Então tem outras questões também envolvidas, as mulheres enfrentam muitas barreiras aqui no Japão também, ganham menos que os homens, né? Tem a questão do estigma migratório. O Japão sempre foi um país muito fechado. O Japão é importante que o Japão receba estrangeiros aqui para atender essa demanda, essa falta de mão de obra aqui, só que aí já começou recentemente aí um burburinho, um bafafá, um partido político aí começou a falar, tem muito estrangeiro entrando aqui, pera ali, muita gente aí aproveitando dos seguros sociais do Japão, dos programas sociais, isso aí custa dinheiro, tá saindo caro. E aí apareceu um partido político aí, tá, que nós vamos falar também sobre isso futuramente, sobre, né, toda essa crise migratória que está rolando aqui no Japão, esse ideal que vem também muito dos Estados Unidos e da Europa, é o tal do Nihonjin First, né? Até o cara colocar lá, quis meio que imitar o Trump, Nihonjin First. Então assim, isso acaba tendo uma repercussão política, econômica, social no país, e devido a isso, né, o nosso querido aí, o Ishiba, rapaz, a primeira vez que eu vi a cara dele eu assustei. O Ishiba, tá, pediu as contas aí, não aguentou a pressão não. O cara, entendeu? Espanou o parafuso e o ex-primeiro-ministro acabou, né, se demitindo do cargo de líder, né, do PLD, que era o partido que tinha o maior número de cadeiras na Câmara Baixa, ou seja, dos deputados. Só que nas últimas eleições o PLD perdeu muito desse espaço, né? Teve uma derrota e o próprio Ishiba meio que se culpou por isso, assumiu a culpa e falou, bom, eu sou o culpado, eu não fui um bom primeiro-ministro, então vou pedir a conta e beleza. E vazou. Bom, pessoal, eu gostaria de fazer algumas considerações finais com relação a esse vídeo, a esse tema que eu escolhi, né, para poder começar o meu novo projeto aqui no YouTube. Se você está ouvindo agora essa mensagem, se você chegou até aqui, gostaria de agradecer do fundo do meu coração, meu muito obrigado. Isso significa que você gostou do tema do vídeo, correto? Então, futuramente, eu vou criar um grupo para que nós possamos nos reunir, tá? E trocar ideias, trocar mensagens de áudio. Então todos vocês que forem inscritos no canal poderão acessar esse grupo, um grupo exclusivo, deixar ali o seu relato, suas opiniões para temas de vídeos futuros, inclusive deixar o seu áudio, se você quiser opinar sobre qualquer assunto, também você poderá deixar o seu áudio e eu vou pegar esse áudio e colocar nos próximos vídeos. Você vai poder participar ativamente da criação, né, do conteúdo aqui do canal Influencer Instagramável. E você poderá ser também um influencer instagramável. Conforme eu falei no início desse vídeo, o Japão mudou muito de uns anos para cá,
pelo menos os 20 anos que eu moro aqui, muitas mudanças ocorreram. Ainda é um país muito bom para se morar, tudo, mas essas mudanças significativas que ocorreram no passar dos anos, muitas vezes acabam referenciando certas decisões que iremos tomar no futuro. Então é importante discutirmos isso, colocarmos isso no debate público e sairmos um pouco daquelas coisas rasas que nós estamos acostumados a ver sobre o Japão. Principalmente quem mora aqui e que é influenciador, que faz vídeo para TikTok, Instagram, Facebook, e mesmo para o YouTube, a gente percebe muita gente falando sempre as mesmas coisas, tocando sempre nos mesmos assuntos e produzindo um conteúdo que acaba não sendo muito relevante e impactante na nossa vida. Mais um conteúdo só voltado para o entretenimento. Não que eu seja contra o entretenimento, eu acho que é legal a gente dar uma risada de vez em quando, ver umas palhaçadas, umas patifarias e tal, mas quando o assunto só é sobre isso, a gente acaba meio que se descolando da realidade e isso pode ter impactos negativos na nossa vida. Então a proposta do canal é essa, beleza? É um canal democrático, todos são bem-vindos, independente da sua ideologia política, do seu lado político, se você apoia fulano, ciclano ou tem, né, ideias diferentes. Aqui é um espaço democrático, vocês estão mais do que convidados. Então fiquem alertas aí, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, que em breve eu vou anunciar um grupo para nós podermos nos encontrar lá e trocarmos mensagens, ideias, temas, para que todo mundo possa se tornar também um influencer instagramável e aguçar o seu espírito crítico. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.